Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Eu quero meditar com você no dia de hoje na palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6 e no versículo de número 9, onde a palavra de Deus vai nos dizer: não vos canseis de fazer o bem, para que no tempo certo vocês possam colher, se não tiverem desanimado. Esse texto, o apóstolo Paulo está falando àqueles irmãos e deixando um grande conselho para todos aqueles que querem ser cristãos. O primeiro conselho é dizer que nós, como cristãos, não devemos nos cansar de fazer o bem. A palavra cansaço, ela está muito ligada ao esforço físico. Alguém está correndo, alguém está trabalhando pesado e ele diz: olha, eu estou cansado. Mas é uma palavra que abrange muito mais do que o esforço físico. Você conhecerá pessoas cansadas mentalmente, psicologicamente, e existe até aquelas pessoas que dizem: eu estou cansado de não fazer nada. Isso tudo porque nós fomos criados para ter equilíbrio. Deus nos criou para ter tempo de trabalhar, tempo de descansar, tempo de estar junto, tempo de estar longe, tempo de sorrir, tempo de chorar. Quando nós entendemos essa realidade da vida, nós passamos por cada situação com mais sabedoria, com mais inteligência, se lembrando do que Eclesiastes 3 diz, que há um tempo determinado para todas as coisas. Quando nós entendemos isso, fica simples passar pelas situações da vida, fica mais leve, fica mais seguro. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil vencer as dificuldades da vida. Porque quem não entende acha que a alegria é eterna, acha que o sofrimento é eterno e não sabe equilibrar os momentos sobre a face da terra. As tristezas irão e virão, as alegrias virão e irão. Mas existe um conselho bíblico que nós devemos parar e entender, que em cada fase desta vida, o conselho é nunca parar de fazer o bem, nunca se sentir fadigado para fazer o bem, nunca se sentir limitado por si mesmo por não fazer o bem. Paramos de fazer o bem quando não vemos resultado do bem que fizemos. Quando você se cansa de fazer o bem, você não vê mais qualidades. Quando você se cansa de fazer o bem, você não almeja mais a mudança, porque você mesmo é aquele que bloca a mudança na sua vida. Mas nós temos um exemplo de quem não se cansou de fazer o bem: Jesus Cristo. Ele não se entregou numa cruz e obrigou eu e você a aceitar. Ele não curou as pessoas e obrigou elas a seguirem ele. Ele fez o bem e ele deixou na cruz do Calvário um exemplo que fazer o bem é uma decisão. Fazer o bem é cumprir a vontade de Deus. Fazer o bem é fazer o certo. E para fazer o certo, você não precisa que ninguém esteja fazendo o certo. Basta você fazer o que é certo. Como que você está hoje? Você pode olhar para Jesus e dizer: olha, ele morreu por mim e disse: eu vou morrer e quem crê será salvo. O que eu aprendo com isso? Que ele deixou uma porta aberta. Ele deixou um caminho a seguir. E ele disse: eu vou morrer. Não importa se muitos não irão crer. Não importa se as pessoas ignorarão. Jesus não morreu naquela cruz pensando em quem não ia crer. Ele morreu pensando em quem iria crer, em quem poderia crer. E talvez hoje você seja uma dessas pessoas que ainda não acreditam, mas eu quero te dizer que a porta está aberta, que ele veio e disse: eu vou deixar o exemplo, eu vou fazer o bem, sem esperar nada em troca, para que todos os que crerem no meu nome se acheguem a mim. E ele fez algo que eu e você precisamos fazer: fazer o bem sem esperar nada em troca, fazer o bem porque você quer ser um gerador de boas coisas. Você quer ser alguém que gera o bem para quem está ao seu lado. Talvez nesse dia você se cansou de fazer o bem. Talvez nesse dia você se cansou de ser uma pessoa boa. E isso tudo foi motivado pelo simples fato de você não ver resultados. Comece a nesse dia mudar o seu pensamento. Porque Paulo diz que se eu e você não se cansar de fazer o bem, nós iremos ver o bem que fizemos e iremos colher o bem que fizemos. Mas para isso é preciso não se cansar. Quem cansa, para. Quem cansa, desiste. E esse vídeo de hoje é para trazer você a um pensamento. Você aí que deixou de pregar, de cantar, de ir à igreja,
de ajudar pessoas. E quando alguém pergunta por que você deixou, você diz: porque a pessoa me chateou, porque eu fiz muito e não reconheceram, porque eu falei e não deram ouvidos, porque ninguém jamais me deu retorno do que eu fiz. Se você está fazendo bem, não espere retorno das pessoas. Deus não é injusto para não retornar o que você está fazendo. Nesse dia de hoje, volte a fazer o bem. Se você parou, se você está se cansando, eu tenho um conselho. Jesus disse, Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se a sua carga está sendo fadigada, se a sua carga está pesada, se você está se cansando de ser uma boa referência, corre hoje para Jesus. Se dobra aos seus pés e Ele vai te fortificar, vai te fortalecer para que você continue fazendo bem. E fazendo bem, você vai chegar aonde Deus quer e você vai colher o que Deus tem preparado para você. O que você está esperando hoje para tomar uma decisão de voltar para o caminho do Senhor e continuar sendo uma boa pessoa? O mundo está cheio de pessoas desistindo. O mundo está cheio de pessoas más. O mundo está cheio de notícias ruins, mas a notícia boa que você tanto espera, ela está aí em você. A pessoa verdadeira que você está buscando, ela está aí dentro de você. A pessoa sincera está aí dentro de você. A pessoa cheia de fé está aí dentro de você. A pessoa que ama a Deus está aí dentro de você. Se levante nesse dia, não se canse de fazer o bem e seja uma pessoa abençoada ainda nessa terra pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você possa em todo tempo estar com o Senhor. Esse é o meu desejo no nome de Jesus Cristo. Amém.